E por que então avaliar a motivação, né? Nós já identificamos alguns aspectos que nos indicam a importância da motivação, no envolvimento, na participação dos indivíduos. Mas e por que isso é importante, então? É importante ressaltar esses aspectos. Porque eu posso, a partir da avaliação da motivação, verificar, então, por qual motivo, por que os meus alunos eles não estão se envolvendo nas atividades que são propostas nas aulas de educação física. Mesmo que essas tarefas que estejam sendo propostas, elas sejam tarefas simples. Então, o professor ele tem a sua percepção, ele tem o feeling ao longo das aulas, ele vai identificar que os alunos não estão se envolvendo. E muito do que a gente tem visto é, a partir, né, do ensino fundamental, os alunos estão perdendo essa motivação, essa vontade, esse interesse por participar das aulas. E essas questões elas não são identificadas só aqui no Brasil, em outros países também. Então, avaliar a motivação é importante por um desses motivos. Além disso, nós podemos, a partir dessas avaliações, identificar, então, se os alunos eles se sentem constrangidos, se as rotinas ou as práticas que eu estou realizando, as propostas de atividades que eu estou realizando, os tipos de atividades, a forma de organização, elas podem deixar os meus alunos constrangidos, se isso vai mexer um pouco com a percepção de competência dele, com a competência motora dele, se ele acaba se afastando dos seus colegas, se essas atividades elas acabam não sendo atividades que auxiliem na construção de vínculos. Então, a partir dessas avaliações, eu consigo identificar aspectos que remetam, né, a esse afastamento. Outro aspecto considerado importante é com relação à avaliação dos ambientes. Será que os ambientes que os professores estão proporcionando, estão oportunizando para os nossos alunos, eles são ambientes propícios para a aprendizagem? E isso em que sentido? Será que são ambientes onde se esteja promovendo a autonomia? São ambientes em que eu esteja contribuindo para que os meus alunos eles criem vínculos afetivos? Será que eles se percebem competentes com as aulas, com as atividades que eu estou desenvolvendo? Então, essas identificações, elas nos ajudam a entender qual o nível de motivação, qual o nível de envolvimento dos alunos e também identificar, então, se as minhas estratégias, elas estão promovendo esses aspectos, já que, nessa perspectiva, no contexto escolar, há uma responsabilidade muito significativa, muito grande do professor em promover esses aspectos, certo? Então, essas avaliações também nos ajudam a ter pistas, né, do quanto os aspectos motivacionais eles são importantes. Além disso, a partir dessas avaliações, a partir da identificação desses aspectos, é possível que o professor ou que o pesquisador, ele identifique, organize as práticas que estão sendo oferecidas dentro da escola, que ele consiga ter consciência acerca das estratégias metodológicas que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento das suas aulas, para que ele consiga, então, criar estratégias, intervenções profissionais que se adequem, né, para a motivação, a participação dos alunos e também para criar ambientes com climas, né, para a aprendizagem, e também aspectos que se refiram à permanência ou abandono, ou seja, os aspectos que estejam voltados, então, ao quanto esse meu aluno, ele está se envolvendo ou ele está deixando, ele está se tornando desinteressado pelas minhas aulas. E por que isso é identificado, então, no contexto escolar, né? Por que nós vamos trazer para o contexto da escola? Porque a escola é um dos primeiros ambientes de socialização dos nossos alunos, né? Dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Então, para além do contexto da família, a escola é um dos primeiros ambientes de socialização, onde eles vão ter o contato com outras crianças, outros adolescentes, para o desenvolvimento das suas atividades. Só que a escola também é um ambiente de aprendizado, mas também é um ambiente que gera algumas pressões nos nossos alunos. Isso porque eles têm que adequar os seus comportamentos, eles têm que manter a disciplina, e, às vezes, essas regras que são impostas, elas acabam implicando sobre a autonomia dos nossos alunos. E, quando a autonomia ela é afetada, vai acabar, então, fazendo com que ele diminua a sua motivação e seu interesse para as práticas. Então, nesse sentido, é importante que se façam as avaliações. E, junto com a escola, a prática de educação física, que é a nossa área, ela vai estar sendo identificada também, uma vez que é o nosso contexto de desenvolvimento das atividades
é o nosso contexto em que precisamos que os alunos estejam querendo participar, estejam interessados em participar, para que a gente consiga, então, desempenhar as nossas atividades de forma efetiva. Então, conhecendo esses aspectos, conhecendo essas formas de avaliação, que são algumas que eu vou apresentar para vocês na sequência, são pistas, né, para que vocês, enquanto acadêmicos, enquanto professores que já estão no contexto da prática, para quem é pesquisador, para quem aprecia o estudo da motivação, para que consiga, então, compreender a importância desses aspectos e também melhorar suas práticas, potencializar suas práticas e também a forma de atuação, garantindo, então, que se crie um ambiente propício ao desenvolvimento e à aprendizagem. E esse ambiente ele também vai ser propício ao desenvolvimento humano dos nossos alunos, né? Então, quando eu estudo a motivação, eu vou trabalhar com o comportamento humano, vou trabalhar com o indivíduo que se envolve ou não com as atividades, que cria vínculos e assim vai se desenvolver. Então, precisa ser um ambiente de educação física que promova, né, essas questões positivas para o desenvolvimento dos jovens.